Oi pessoal, mais uma vez bem-vindos ao Café com Câmera. Hoje a gente vai falar sobre modos de foco. Você sabe que existem diferentes modos de sua câmera fazer o foco? Você sabe como é feito o foco na sua câmera? Fica ligado depois da vinheta que você vai aprender. Vamos lá, os modos de foco. Eu não vou falar novamente de nomenclaturas, cada marca tem a sua própria nomenclatura e eu acho que cabe a você perder um tempinho e ler um negocinho que chama manual. O manual da câmera geralmente tem informações importantes, mas vamos falar na prática como é que funcionam os modos de foco e qual a diferença entre eles. Tá? Geralmente as câmeras têm 3 modos de foco automático e um modo de foco manual. Os modos automáticos geralmente elas têm um modo de foco para assuntos estáticos, um modo de foco para assuntos em movimento e um modo de foco que determina qual dos dois é que vai ser utilizado e a própria câmera decide. Modo de foco estático serve para assuntos que não estão se movendo, de repente para um ensaio fotográfico onde a pessoa está fazendo uma pose, ela está parada, o assunto não vai se deslocar ali da região do foco. Tá? É um modo de foco, acho que a maior parte das pessoas que eu conheço utiliza esse modo de foco, porque ele é bastante preciso. Ele tem uma certa economia ali na questão da bateria, por não ficar sempre ativando o motor de foco a cada mínimo movimento. E também por possibilitar que você faça o meio clique e faça um reenquadramento do foco, caso você queira. É uma técnica bastante utilizada. Você, de repente, encontra o foco aqui na região dos olhos da pessoa e crava aquele meio clique, segura aqui, reposiciona. Você sabe que o foco vai estar naquela região e você faz o enquadramento depois para finalizar o clique. Esse é o modo de foco estático. Cada câmera tem a sua nomenclatura a respeito disso. O modo de foco contínuo. A câmera encontra o foco e ela fica tentando acompanhar esse ponto de foco que ela encontrou. Falando sobre o ponto de foco que ela encontrou, a câmera funciona através de um contraste. As áreas de foco ela encontra uma região de contraste e ela determina se aquilo lá tem nitidez suficiente para ela dar o foco ou não. Por isso que é muito difícil com algumas câmeras você fotografar de repente uma parede totalmente branca ou mesmo uma parede de uma cor muito chapada ou um céu azul. A câmera se perde, né? Ela fica indo e voltando o foco porque ela não encontra uma região de contraste. E o modo de foco inteligente que alterna entre esses dois, a câmera tenta entender se o assunto está em movimento para fazer o foco contínuo ou se o assunto está parado, estático, e ela faz o foco cravado no ponto. O foco da câmera, geralmente, ele se dá em um ponto da imagem. Ela encontrou o foco naquele ponto e daí aquele é o lugar que está o foco. Daí você tem a profundidade de campo que vai determinar se existe uma área para frente e para trás da imagem com um foco razoavelmente aceitável na tua imagem com uma nitidez legal. Mas o foco mesmo é um ponto fixo dentro da tua imagem, né? Uma distância fixa entre a lente e o assunto que você fotografou. E existe também o foco manual. Eu gosto muito de foco manual, eu uso isso muito na minha fotografia e ainda mais no meu vídeo. Meu vídeo quase sempre eu trabalho com foco manual, porque eu quero pôr o foco exatamente aonde eu quero e fazer essa transição do jeito que eu quero. A câmera nem sempre vai dar o resultado que você espera fazendo no automático. Muitas vezes ela pode ali se perder, encontrar um contraste diferente do que você espera, ou um assunto passar ali na sua frente e acabar fazendo a câmera se perder, caso ela esteja com foco contínuo. Então eu uso muito o modo de foco manual, que ele não é útil só para eu poder controlar completamente ele, mas também existem algumas situações onde é difícil fazer o foco automático e ele se sobressai. Por exemplo, fotografar uma pessoa atrás de um vidro que tem uma determinada quantidade de reflexo, muitas vezes a câmera encontra o foco no vidro e não na pessoa que está lá atrás. Fazer uma fotografia de paisagem, você quer jogar o foco lá para o infinito, então você simplesmente vai lá e procura esse ponto no infinito. Fotografia noturna, eu uso muito em fotografia noturna o foco manual e também para fotografia de produtos no geral eu uso o foco manual. Eu acho que se eu parar para pensar de verdade, eu uso o foco manual para quase tudo, inclusive ensaios. Eu gosto muito de fazer o foco manual porque eu gosto de controlar aonde eu quero o foco. A única coisa é que requer um pouco mais de prática, você tem que praticar mais se você quer bons resultados. E nem sempre sai um resultado tão legal, porque uma mínima variação sua, de repente com uma lente com bastante abertura, dá uma baita diferença no foco. E o foco manual também se sobressai na questão economia de bateria, né?
Está no foco manual, não é a câmera que está ativando os motores ali de foco, a economia de bateria vai ser significativamente maior. Eu gosto de fotografar no manual, eu tenho algumas lentes que são totalmente manuais e gosto bastante de trabalhar com elas, como falei, principalmente no vídeo. E dos modos de foco, entre os 3 modos de foco que a câmera já tem lá, operam, se eu for utilizar, dependendo da situação, eu uso um pouco foco contínuo. De repente, quando eu estou fazendo um vídeo de um evento, um social, um casamento, alguma coisa nesse tipo, eu deixo a câmera, em alguns instantes, ela vai fazer o foco contínuo para mim, vai acompanhar, de repente, a entrada da noiva, vai acompanhar algumas situações aí que são determinadas que o foco vai mudar de posição. E quando eu estou fazendo decoração, quando eu estou fazendo aquele corre, as fotos mais protocolares, que as coisas não vão estar se mexendo, eu coloco no modo foco para imagens estáticas. Tá? O modo de foco inteligente, que vai decidir se é estático ou em movimento, na minha experiência de fotografia, eu nunca usei, nem na fotografia nem no vídeo. Então, são esses os modos de foco. Não falei aqui de pontos de foco, não falei de diferenças de outros sistemas de foco mais avançados, etc. São só os modos de foco que geralmente as câmeras atuais apresentam. Espero que tenham gostado, espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou dúvida, manda uma mensagem aí, escreve aí embaixo que se eu puder, eu respondo. E se eu não puder, eu tentarei descobrir, se eu não souber, eu tentarei descobrir o que é e de repente até fazer um vídeo sobre a sua dúvida. Valeu, até o próximo vídeo, abraço!